Gesto de Gestão. Olá, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui no Gestos de Gestão. Esse é o episódio número 22. Eu sou Alexandre Lupe e esse é o podcast da Administração de Escritórios de Advocacia. Junto comigo está o dono, o mentor, a pessoa que inventou esse trem todo aqui, André Porto Alegre, jornalista e especialista em gestão legal. Olá, André. Olá, Lupe. Olá, ouvintes. Obrigado por essa apresentação, hein, Lupe? Essa foi uma apresentação bacana, mas não inventei nada. Criamos isso juntos, Lupe, e você sabe disso, e com muito orgulho mantemos e já estamos no 22, hein? 22, olha lá. Mas é isso, Lupe. No último dia 14 de outubro, viu, Lupe? Eu sei que a gente não costuma falar muito datas, mas isso aconteceu mesmo no 14 de outubro, então acho importante a gente registrar isso. O Financial Times realizou a cerimônia de divulgação dos resultados do prêmio Innovative Lawyer Europa 2021. Você sabe que o Innovative Lawyer não é a primeira vez que a gente, inclusive, fala sobre isso, é a tradicional premiação da advocacia internacional, e ela já tinha acontecido esse ano, tanto nos Estados Unidos e Canadá, como na Ásia. Conta para os nossos ouvintes por que ele é tão importante. Bom, Lupe, nós podemos considerar que todas as iniciativas do Financial Times são importantes em qualquer área do conhecimento ou segmento econômico, né? O Financial Times é um dos principais jornais do mundo, né? O Innovative Lawyer é um produto do tradicional jornal britânico destinado ao mercado da advocacia internacional. Então, aqui já começa um primeiro indicador interessante desse projeto do Innovative Lawyer, porque ele acaba fornecendo para os interessados em gestão legal, os interessados na inovação do negócio da advocacia, um panorama internacional. Além disso, o sistema de avaliação dos escritórios e advogados é muito criterioso, Lupe, o que transforma os competidores e vencedores em referências importantes. Outro aspecto é que você sabe que eu sou um entusiasta das práticas internacionais aplicadas à advocacia nacional, né, advocacia brasileira, no que diz respeito principalmente à gestão legal. E com a premiação, isso se transforma em realidade, porque há um retrato das iniciativas, tanto da Ásia, como da Europa, como da América do Norte. André, então falamos de prêmio, a gente quer saber, né, quem é o grande vencedor, então, dessa edição europeia? É muito difícil, Lupe, falar de um grande vencedor, de um único grande vencedor, porque são muitas as categorias. Por isso eu vou selecionar aquelas que me parecem mais relevantes para o mercado brasileiro. Por exemplo, o Dentons, que é o maior escritório do mundo em número de advogados, né, ultrapassa 10 mil advogados, recebeu o prêmio de melhor soluções em novos negócios. É interessante, né, Lupe? Eles têm que fazer muitos novos negócios, né, porque para sustentar uma estrutura com mais de 10 mil advogados no mundo inteiro, um escritório de origem na China, né, que vem para o mercado mundial e hoje é considerado o maior escritório do mundo em número de advogados. Ele foi um destaque, por exemplo, em soluções para novos negócios. O Brown Jacobson recebeu o prêmio, é um escritório inglês, de origem inglesa, o prêmio em diversidade e inclusão. Você sabe, nós já tivemos episódios do Gesto de Gestão onde tratamos sobre isso, e isso de novo, é um assunto relevante e importante. Em pessoas e conhecimentos, que é uma categoria que a premiação coloca, né, pessoas e conhecimentos, foi o Simons & Simons, que também é uma questão interessante, também é um escritório britânico, né? Os escritórios ingleses, Lupe, dominam um pouco essa premiação na Europa. O mercado inglês é o maior mercado da advocacia na Europa, e hoje os britânicos têm um processo expansionista, viu, Lupe? Só fazendo um parênteses aqui, não é o tema do nosso programa, mas já fica aí a sugestão, né, para os nossos ouvintes que estão sempre muito atentos, né, desse caráter expansionista que os ingleses assumem, adquirindo mesmo escritórios na Espanha, na Itália, em Portugal, na França e na Alemanha menos, mas com um caráter bastante expansionista, né? E o mais inovador e mais transformador escritório foi o DLA Piper, né? Essas são algumas categorias que eu destaquei aqui
para a gente estar falando hoje no Gesto de Gestão. Faltou uma firma aqui, que é a Porto Alegres and Porto Alegres Association. Olha, Porto Alegres está com atuações restritas ao comentário sobre os escritórios de advocacia. Tá certo. Mas agora voltando para o assunto, André, é muito interessante porque são categorias diferentes daquilo que pensamos sobre uma premiação de escritórios e advogados, né? Completamente. E essa é a diferença do Innovative Lawyer, né? Quer ver, só como curiosidade, tem uma premiação para o líder mais inovador. É aquela premiação que sinaliza qual os protagonistas, os finalistas, e o protagonista de modelos de gestão legal e quais as iniciativas lideradas por ele fizeram a diferença entre os escritórios do velho continente. Esse ano, Lupe, o vencedor da categoria foi um advogado chamado Simon Levine, que é co-presidente executivo global do DLA Piper. Exatamente aquele que, há alguns minutos atrás, né, eu falei que foi o escritório mais inovador e mais transformador. Pois olha, na categoria do líder mais inovador, quem recebe o prêmio é exatamente o co-presidente executivo global do DLA Piper. E por identificar e priorizar os pré-requisitos, né, para a inovação, o mérito desse gestor, né, desse líder de uma das grandes e importantes bancas de advogados do mundo, é exatamente pré-requisitos para a inovação. Por exemplo, acesso a capital. Não dá para se fazer inovação, escritório inovador. Sim, mas como é que é o investimento dessa inovação, né, Lu? Tem que se levar isso em consideração, né? Por exemplo, design thinking centrado no ser humano, ou seja, ter um desenho de pensamento, tanto no trato dos recursos humanos, como no trato do relacionamento com cliente, voltado, centrado para o ser humano, que é, na realidade, o grande ativo dos escritórios. E espaço, né, Lupe? Quer dizer, um gestor inovador é aquele que abre espaços para experimentar. Então, eu acho que essa é uma questão interessante, né, desse líder, e que a premiação, olha que coisa boa, a premiação consegue lançar luzes internacionais para esse tipo de iniciativa. Muito bom isso, muito bom. André, enquanto fazíamos nossa preleção aqui, antes de começar o podcast, você estava me falando sobre uma iniciativa dessa liderança que havia te chamado muito a atenção, e eu tenho que confessar aqui que achei muito, mas bastante diferente. Qual que é essa? Conta para os nossos ouvintes. Pois é, Lupe, entre as iniciativas do Simon Levine, né, reconhecido como um profissional determinado em mudar o modelo e a cultura tradicionais dos escritórios de advocacia e que anda sacudindo aí radicalmente a abordagem do escritório dele, do DLA Piper, em relação à inovação, está uma coisa que ele criou chamado o Conselho de Mudança, que nada mais é que um grupo de advogados estimulados a impulsionar e implementar novas formas de pensar. Olha que coisa, Lupe, um conselho de mudança. Então você, ao invés de ter um conselho de gestão, um conselho de administração, um conselho de novos negócios, um conselho de crises, né? Um conselho de expansão, a gente pode chamar de conselho, comitê, podemos chamar de squad, né, como os escritórios internacionais, inclusive, denominam, né, os squads, que são esses grupos de trabalho. O Levine, ele criou um conselho de mudança. O conselho de mudança é parte da estratégia de longo prazo do DLA Piper, que é o terceiro maior escritório em faturamento do mundo, né, Lupe? Aqui só para que os nossos ouvintes fiquem sabendo, 3,1 bilhões de dólares, né? Então, repetindo para que não haja nenhum tipo de engano, né? 3,1 bilhões, né? Repita. 3,1 bilhões de dólares, e tem hoje cerca de 4 mil advogados, mais precisamente 3.998 na última contagem. Enquanto a gente está conversando aqui, com certeza algum advogado no mundo foi contratado. E ele cria esse conselho para exatamente desenvolver a estrutura tradicional e as expectativas de um escritório de advocacia na economia global. Quer dizer, o conselho de mudança não é para ele ficar só, é para que esse escritório tradicional se adeque às expectativas de um escritório que tem uma pretensão de estar atendendo em uma economia global. E
principalmente, Lupe, conectada não só em todos os lugares, mas orientada por plataformas. E isso a gente tem percebido que é um dos aspectos da inovação na advocacia, exatamente a capacidade de você atuar em plataformas, ou seja, que o mundo todo tem acesso. Então, tudo fica sendo socializado, tudo fica sendo... Não é nem socializado, acho que o nome correto disso, Lupe, é compartilhado. Isso. Então, olha que interessante, o Conselho de Mudança, um grupo de advogados que estão espalhados pelo mundo todo, sugerindo, por conta das suas experiências regionais, aplicadas a uma realidade globalizada. Eu achei isso muito... Ainda vou estudar mais, tá, Luque? É sensacional, André. Enquanto você falava, eu fiquei imaginando aqui um advogado dizendo que faz parte de um conselho. Então lá, o advogado está lá conversando, dizendo, olha, eu faço parte de um conselho do escritório. E aí alguém diz, então qual é esse conselho? Né? Ele responde, Conselho de Mudança. É diferente, né? É muito diferente, né? E ao mesmo tempo muito genial, né? Um Sim. conselho da mudança, um conselho de mudança, tem como objetivo pensar, conceber, planejar e implementar as mudanças na estrutura organizacional. Não interessa, Lupe, em que âmbito e sobre qual aspecto. O importante é fazer as mudanças que são fundamentais para a perenidade do escritório em um cenário dinâmico de muita inovação. Então, ela pode estar em qualquer âmbito e em qualquer aspecto, né? Sobre isso, o Simon Levine, ele cita, né? E até posso abrir até aspas aqui, porque é realmente a citação dele, né? Mudanças fundamentais estão acontecendo na indústria jurídica e, como um escritório bem conhecido por seu espírito empreendedor, estamos entusiasmados com as oportunidades que temos pela frente. Passamos vários anos estabelecendo as bases certas e melhorando nossos processos para garantir que atendemos às necessidades de nossos clientes nos próximos anos. Agora, estamos conduzindo uma mudança fundamental de mentalidade em nossos negócios para abraçar uma mudança radical e evoluir e expandir nossos negócios por meio de parceria com nossos clientes para ajudá-los a ter sucesso em nosso mundo de mudança. Então, desculpa, Lu, fecha aspas, tá, Lu? Desculpa eu ter... Imagina, é legal demais abrir essa aspa e ouvir de forma literal ali o que ele disse. Só que ele não para por aí, né, André? Além do Conselho de Mudança, há outras iniciativas lideradas por esse gestor legal. O rapaz é incontrolável, viu? E é jovem, né? Também são destaques. É incansável, exatamente. Também são destaques da atuação do executivo a criação de uma empresa chamada Aldersgate Holding, né? Para, olha que coisa, Lu, tem coisas às vezes que eu fico impressionado, né? Para permitir que o escritório investisse em iniciativas de pesquisa e desenvolvimento separadamente da modalidade de parceria de um escritório de advocacia. Olha, então, cria uma empresa chamada Aldersgate Holding, tá certo? Ela é criada pelo próprio DLA Piper, mas para que iniciativas de pesquisa e desenvolvimento estejam separadas do core business, né, do que o escritório faz, que é a advocacia. E dessa maneira ele consegue trazer ideias, etc. E consegue uma coisa, Lupe, que é muito interessante, que a gente vem percebendo que os escritórios de advocacia internacionais cada vez mais fazem, que é se utilizar de uma coisa, a gente já falou sobre isso aqui, chamado Smart Collaboration, né, que são outras áreas que não a advocacia, contribuindo e muito para o desenvolvimento dos negócios dos escritórios de advocacia, né? Só para você ter ideia, mais de 2.000 advogados, então quase que a totalidade, né? Pelo menos 50% deles. Pois é, você chegou num número agora há pouco de quase 4.000, né? Exatamente. Então, mais de 2.000 advogados foram treinados em design thinking, né? E numa coisa que ele chama de law end, né? Que é o braço de produtos e solução em rápida expansão dentro do escritório. Então, o law end. Então, por exemplo, law and health, né? Então, é o direito com a saúde. Quer dizer, ele vem criando questões interessantíssimas. Ele desenvolveu novas plataformas de inteligência artificial
e outras ferramentas voltadas para o cliente. Quer dizer, então, isso são algumas iniciativas dele, que não é só o Conselho de Mudança, mas ele realmente... E eu trago isso, Lupe, porque eu queria que os nossos ouvintes, que nós, assim, prestássemos muito atenção que um escritório de advocacia é uma estrutura organizacional que pode estar extrapolada, né? Eu acho isso importante a gente pensar. Essa categoria que você acabou de citar, ela teve outros destaques, né? Outras lideranças estão fazendo coisas bastante inovadoras na Europa, não é isso? Sim. E esse ano, o Innovate Lawyer Europa 2021 destacou como finalistas, por exemplo, a atuação do Michael Castle, que é sócio-gerente no Reino Unido e norte e sul da Europa, do Deloitte Legal, né? O Deloitte, ou como a gente chama assim, a Deloitte, né? Porque ela é uma empresa que aqui no Brasil atua como consultoria, ele tem um braço jurídico, né? E ele era um dos finalistas, ele montou uma equipe de líderes em serviços gerenciados, tecnologia e especialização jurídica, né? Mas o grande mérito dele é que ele ele conectou, Lupe, o braço jurídico com o portfólio já existente da Deloitte nos outros setores que a Deloitte atuava. É muito interessante isso quando uma empresa, nós não vamos ter isso, porque não é permitido esse modelo no Brasil, mas acho que cabe aqui essa questão da integração, né? Olha que um inovador é uma pessoa que consegue integrar, né? Outro destaque foi o Shane Gleghorn, que é sócio-gerente no Reino Unido do Taylor Wessing, que é um outro escritório também, e ele também por um trabalho com ciências biológicas e tecnologias, né? De novo, a gente trazendo aí a questão das ciências da vida, né? É impressionante esse reconhecimento que os setores de ciências biológicas e tecnologias estão recebendo, né? Esse destaque, principalmente no financiamento de capital privado. Então, esse escritório, ele apostou de assessorar empresas de ciências da vida, que é como a gente sabe, né, que é como a gente denomina isso, né, essa questão da biotecnologia, e teve um resultado altíssimo. Uma outra questão que a gente vai ter que tratar também, que são as ciências da vida, né? E, por fim, o Anthony Matton, que é um médico. Olha só, um médico Caramba. Que hoje é sócio-gerente, é um advogado também em Londres e co-vice-presidente global do Hausfeld, foi outro finalista, né? O escritório aposta na diversidade. A empresa tem 44% de sócias em comparação a uma média do setor, que na Europa é de 33%. Então, Opa. Todas essas iniciativas foram bastante destacadas. Então vamos pegar desses 33% graças a esses 44% aí, né? Elas que engrossaram a média aí, né? Ah, beleza. Ô, André, a gente não pode terminar esse episódio tão inovador sem destacar um gesto de gestão, como sempre fazemos. Então, por favor, André, queremos te ouvir. Então, eu queria destacar aqui e divulgar que uma das finalistas do Innovative Lawyer Europa, nessa categoria de liderança inovadora, foi uma mulher, e a única mulher entre os finalistas, exatamente fazendo o gancho à nossa última fala, né, que é a Caroline Green. Né? A defesa de que a inclusão é importante na disputa por talentos no setor jurídico, Lupe, fez com que a Green, sócia sênior do Brown Jacobson, que foi um escritório também que eu destaquei no começo do nosso episódio, também fosse uma das finalistas. Ela defende que o Brown Jacobson tem que oferecer algo diferente e que ser mais inclusivo levará para a lealdade. Olha que coisa incrível. Ela defende que quanto mais diverso e mais inclusivo, os advogados, os colaboradores, aquelas pessoas que estão no escritório serão mais leais e entusiasmadas, né? Então ela faz um esforço de recrutamento para incluir, inclusive, contratando advogados fora de áreas tradicionais do Reino Unido, onde a mobilidade social é baixa. Então ela identifica aonde existe pouca mobilidade social, ou seja, onde os filhos de pais com dificuldades não conseguem ascender profissionalmente, ela vai lá, contrata, e ela defende que esse profissional vai ter uma lealdade tremenda. Eu achei sensacional, acho que eu me extrapolei aqui no tempo. Imagina, eu estava aqui pensando se tivessem mais iniciativas como essas em outras áreas, mas enfim, essa é excelente iniciativa essa, e se eu votasse, André, meu voto iria para ela, viu, com certeza. É verdade, Lupe, e a sua reação é um sinal que os organizadores do prêmio estão no caminho certo para identificar profissionais da gestão legal que tomem iniciativas que têm repercussão na sociedade, ou como diz o próprio Financial Times,
que esses indivíduos, né, dirigem os escritórios de advocacia muito diferentes. Eles são diferentes entre si, mas cada um conquistou um espaço único no setor jurídico. Essas sociedades de advogados, Lupe, pretendem ser as melhores em seu nicho específico, seja em direitos do consumidor, ajudando advogados internos em estratégias digital, aconselhando jovens, empresas de tecnologia ou construindo uma força de trabalho diversificada. Então é muito legal ver reunir e tentar aqui no Gesto de Gestão, né, consolidar essas ideias inovadoras. Cada um daria um programa, tá? Nossa, total! Você vai me chamar a atenção que eu fiz o que dava para fazer em 6, né? Mas eu acho que vai. Não. A gente tá com um histórico bacana. Isso com certeza, vários desses tópicos aí vão voltar aqui no nosso podcast. André, mais uma vez, obrigado. Que aula. Obrigado mesmo por trazer tanta informação pra gente. E depois de tanta informação e inovação, chegamos ao final de mais um Gestos de Gestão. Por aqui é o Alexandre Lupe, falo aqui da Compasso Colab, e o André Porto Alegre, que falou diretamente da sua biblioteca. Esse foi o Gesto de Gestão, que é um podcast sobre administração de escritórios de advocacia, uma iniciativa do jornalista André Porto Alegre, especialista em gestão legal, com a produção da Compasso Colab, que edita e distribui o nosso Gesto de Gestão. Até o próximo episódio. Gesto de Gestão.